Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom dia para todos, boa tarde, boa noite também para quem vai fazer essa atividade à noite. Hoje, sexta-feira, 8 de outubro de 2021, trago para vocês a nossa aula de arte. Lembrando que durante toda essa semana fizemos várias revisões. Eu, tia Jane, tia Jaça. Porém, a data da entrega do envelope foi alterada. Mas nem se preocupa, porque isso aí vai lá no aplicativo e vocês vão ficar sabendo qual é a nova data. Mesmo assim, continuem estudando. Realize as atividades, manda para mim, porque assim que você pegar o envelope, você vai estar craque, vai responder rapidinho todas as atividades, certo? Pega o livro de vocês, arte, para poder fazermos a correção da última atividade, que foi a aula de sexta-feira, dia 1 de outubro, sexta-feira passada. Então, na aula de sexta-feira passada, falamos sobre o folclore. A gente sabe que dentro do folclore tem vários títulos, né? Tem lendas, parlendas, trava-línguas, adivinhas. Nessa aula, de sexta-feira, a gente falou apenas sobre as parlendas, certo? E a atividade foi justamente sobre isso. Foi para que vocês pesquisassem algumas parlendas e ilustrassem-as. Então, você deveria pesquisar a parlenda e fazer a ilustração, bem simples, né? A minha primeira foi 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Aí tá aqui a minha ilustração. Biscoito, pastel, feijão, arroz, né? No prato. A segunda eu coloquei: quem cochicha o rabo espicha, come pão com lagartixa. Aí eu desenhei a lagartixa aí e um pãozinho, que provavelmente é um pãozinho de queijo, né? Que tá bem miudinho. E a última, dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. E coloquei o desenho da mão. Olha que beleza! Bem bonitinho, né? Pois bem, essa foi a nossa aula de sexta-feira passada, tá? Tenho que dar os parabéns a quem me enviou as atividades, né? Quem sempre vem me enviando, sempre está participando, ó. Aluno nota 10 online, tá? Porque está sempre participando das atividades, né? Sempre me dando aí o retorno das atividades. Então, um cheiro no coração e parabéns, continue assim. Já hoje, sexta-feira, 8 de outubro de 2021, nossa revisão de todo o assunto da terceira unidade, elementos de uma peça teatral. Falamos sobre 15 elementos, certo? Autor, peça, teatro, adaptador, palco, diretor, produtor, plateia, ator ou atriz, coreógrafo, cenógrafo, figurinista, iluminador, sonoplasta e contra-regra. Todos esses a gente trabalhou detalhadamente, cada um deles, durante toda a terceira unidade. Certo? Trouxe para vocês cada um deles com exemplos de profissionais brasileiros e muitos pernambucanos, tá? Coloquei bastante para que você tivesse noção que o nosso estado tem muitos desses profissionais voltados para o teatro. Então, abram aí o livro de vocês na página 56, o início do assunto, para acompanhar a leitura e a explicação, certo? Iniciando a nossa revisão do assunto de arte para as atividades avaliativas. Hoje, sexta-feira, 8 de outubro de 2021. Abre o livro e acompanha. Então, falamos sobre autor. Autor é ele que cria a história, deixando toda a sua fantasia ir para o papel.
Então, o autor tem lá a grande ideia e quando ele tem essa ideia, ele pega um papel e começa a escrever, ou então já vai digitando no computador, certo? No final, ele tem aí uma história que provavelmente vai se transformar em um livro, né? Ou então vai estar dentro de algum livro onde tenha várias histórias, que chamam de coletânea. Então, o autor, ele tem a ideia e essa ideia dele de história vira uma peça teatral ou então um livro. Aí falamos sobre peça. Peça é a história que é contada através da interpretação dos atores. Pegou lá a história que o autor escreveu, transformou em uma peça teatral e tudo que se passa ali naquela história vai ser interpretado pelos atores, certo? Então a peça é a história ganhando vida. Teatro. Lugar onde se apresentam as peças. Uma sala grande, com um palco e muitas cadeiras para a plateia assistir à peça. Então, teatro é aquele lugar onde essas peças que foram criadas, né, foram adaptadas para o teatro, são apresentadas, certo? No teatro, geralmente, o teatro infantil, no dia eu trouxe para vocês muitas imagens, né, do Palhaço Chocolate, que tem várias peças voltadas para o público infantil. Tem o Bita também faz essas apresentações teatrais voltadas para o público infantil. Tem o adaptador. O adaptador, a maioria das peças infantis sofrem uma adaptação das histórias originais. Adaptador é a pessoa que faz a adaptação. Isso é, que atualiza a história ou muda alguma coisa para que seja possível montá-la no teatro. Então, o adaptador pega aquela história que o autor escreveu e transformou no livro. Aí, ele faz algumas modificações para que essa história possa ser interpretada no palco, tá? A mesma coisa o adaptador faz, se ele quiser passar essa história no cinema, transformar em novela, tudo isso é papel do adaptador, né? Transformar uma história para adaptando ela para que seja interpretada de diversas formas. Falamos sobre palco, que é o lugar geralmente mais alto que as cadeiras da plateia, onde se apresenta a peça. Então, palco é aquela parte onde é totalmente mais alta do que as cadeiras, né? Para quê? Para que a pessoa que esteja lá atrás, ela consiga ver da mesma forma que a pessoa que está na frente, para não ter desigualdade nenhuma. Por isso que o palco é um pouco mais elevado do que a altura das cadeiras. Temos o diretor, que é o responsável em fazer a história ficar bonita. Ele que dirige os atores, que diz onde eles irão ficar e quais os papéis que eles vão fazer. Então, o diretor é que organiza tudo lá para dar início à apresentação. Esse é o papel do diretor. Já o produtor é quem escolhe qual peça vai montar, é a pessoa que paga a peça e contrata as pessoas que vão trabalhar no espetáculo. Então, o produtor é quem tem o dinheiro para montar o espetáculo. Aí ele vai contratar, ele vai escolher o texto, aí tem que pagar pela história, né? Aí chama um adaptador para poder fazer a adaptação para o teatro. Contrata o diretor. Aí o diretor contrata os atores. Tudo isso quem vai pagar é o produtor, certo? Plateia. O público que vai assistir a peça. Então, todo público que vai assistir uma peça teatral ou um show é a plateia, tá? Falamos também sobre ator ou atriz. Ator ou atriz é a pessoa que dá vida ao personagem. Ele ou ela, né, decora todo o texto e fala de um jeito bonito para que todos gostem. Então, o ator ou a atriz
é a pessoa que vai dar vida àqueles personagens que estão lá na história que o autor escreveu, tá? A gente, quando lê um livro, a gente só fica imaginando, né, como é a história. Mas aí, quando a gente assiste uma peça teatral, a gente tem ideia de todos os movimentos que aquele personagem faz. Coreógrafo. Quando uma peça tem alguma cena de dança, é o coreógrafo quem cria os movimentos que os atores farão. Então, acontece muito isso nas peças infantis, né? Toda peça infantil, ela vem com músicas, vem com musical. Moana, vem a musiquinha, e eles fazem os passos, dançam. Bita também é nesse mesmo estilo. Bela e a Fera também toca música, eles começam a dançar valsa. A mesma coisa que acontece nos filmes, não é? Então, quando existem essas cenas, o coreógrafo, ele faz toda a marcação do tempo. Os atores têm que saber a hora de começar a dançar, a hora que vai mudar, a hora que vai parar de dançar. E tudo isso, quem diz, quem ensina, quem passa para os atores é o coreógrafo. Falamos sobre o cenógrafo. É quem desenha o cenário, isso é, quem cria o ambiente onde vai acontecer a história. Mesas, cadeiras, camas, paredes, quadros e tudo mais que compõe a cena. Então, o cenógrafo é aquela pessoa responsável por montar todo o palco, toda a estrutura do palco. Se tem uma cortina, se tem uma janela, se tem um sofá, se é uma cozinha, tudo isso quem faz é o cenógrafo. Ele monta lá tudo, toda a ideia que já está escrita lá na história, né? Então ele monta todo o cenário, tá? Se for uma peça no estilo Caixinhos Dourados, né? Aí Caixinhos Dourados conta a história que ela entrou na casa dos ursos e comeu toda a comida, né? Mexeu em toda a papinha. O cenógrafo ele vai ter que montar lá a casa, a mesa com as papinhas, a cadeira fofa que ela sentou e quebrou, a cama. Então, tudo isso é parte do serviço do cenógrafo, né? Que é parte do cenário da peça. Aí tem o figurinista. Figurinista é quem desenha o modelo das roupas que cada ator vai usar. É o figurinista que escolhe a cor da roupa, o chapéu, o sapato e tudo mais que o ator irá precisar para fazer aquele personagem. Então, falando da Bela e a Fera. A Bela tem aquele vestido amarelo, né? A flor tá lá no vasinho fazendo parte do cenário. Porém, quem determina as roupas de cada personagem é o figurinista. Ele faz o desenho, manda para a costura, aí a costureira monta e o ator e a atriz pegam o seu figurino no dia da apresentação, que já está lá separado com o nome dele, aí monta, né, se veste, faz a maquiagem para poder entrar no palco. Então, toda a roupa dos personagens será feita pelo figurinista, certo? Então, falamos também sobre o iluminador. Muitos na sala gostaram muito da ideia do iluminador, tá? Do serviço do iluminador. Por quê? É a pessoa que cria a iluminação, isso é, que escolhe a hora e o lugar que vai ter luz e de que cor vai ser essa luz. Muitos acharam interessante, porque vai trabalhar com a iluminação da peça teatral. Imagina, você ficar responsável por iluminar naquele exato momento o ator principal. Ou então uma cena que está lá, a bruxa vai entrar em cena, então começa a escurecer e a clarear. Tudo isso é função do iluminador. Aí, o iluminador,
ele precisa conhecer a história, ele precisa ter exatamente o tempo que cada luz irá aparecer e onde ele vai colocar essa luz, certo? Por isso que muitos em sala acharam muito interessante o trabalho do iluminador, né? Porque é ele que vai dar vida ali, né? Vai iluminar. Se ele falhar em alguma luz, acabou o espetáculo, né? Vai dar uma mudada enorme na apresentação. Então, o iluminador ele tem que ficar ligado em tudo. Falamos sobre o sonoplasta, que foi outra que muitos também gostaram. Por quê? É o responsável pela trilha sonora da peça. É o sonoplasta que vai escolher qual é a música que vai tocar na peça e quando ela vai ser tocada ou cantada. Volto a falar dos musicais infantis. Bita tem isso, né? É todo montado através das músicas. Peças do Teatro de Chocolate, do Palhaço de Chocolate também tem. Principalmente quando ele retrata, quando ele faz a montagem desses contos de fada, né? Cinderela, Bela e a Fera, Chapeuzinho Vermelho. Então, sempre tem uma música para animar ali a peça. Então, essa função é do sonoplasta. Ele precisa conhecer a peça também e saber o momento exato que a música vai entrar e qual é a música que vai tocar, certo? E o último foi aí o contra-regra. A gente falou do contra-regra. Eu lembro que no dia da aula eu falei de Liminha, que é um contra-regra que trabalha com o Silvio Santos, né? Ainda hoje está lá ativo na TV e tudo que o pessoal do programa precisa é o contra-regra que vai ajudar. O que é que acontece? Contra-regra é a pessoa que auxilia os atores atrás do palco. É o contra-regra que ajuda a mudar o cenário e que orienta os atores para que não esqueçam nenhum material que precisa usar na cena. Então, o contra-regra está lá ligado em toda a história, em todos os personagens e ainda está ligado para que ninguém esqueça nada. Imagina um personagem entrar faltando alguma coisa, né? No vestuário, alguma peça, né? No figurino dele. Imagina que se isso acontecesse, né? Todo mundo ia notar, tá faltando alguma coisa ali, tá faltando alguma coisa. Então, o contra-regra tá ali para ajudar nesse assunto, para que os atores não entrem em cena sem esquecer nada, tá? E ajuda também, quando é para aplaudir, eles levantam a plaquinha com o nome aplausos. Fala também, mostra também plaquinha com o tempo que tem da peça, porque tem o tempo certo, né? Para começar e para terminar. Então, essa é a função do contra-regra. Último elemento de uma peça teatral, né? A gente falou que foram 15 elementos, estudamos todos eles e estamos revendo hoje. Pois bem, após essa explicação, né, essa tirada de dúvidas, eu vou deixar para vocês uma leitura. Vocês vão ler as 2 páginas sobre esse assunto, 56 e 57, do nosso livro de arte, certo? Façam a leitura com calma para poder exercitar o assunto, certo? Então, encerro com vocês nossa aula de hoje, não é? A aula de sexta-feira, 8 de outubro de 2021. Então, cheiro no coração de vocês. Volto daqui a pouco com a aula de produção de texto.